Deus, povo que vai morar no céu, que bom estarmos juntos nessa noite para aprender mais da palavra do nosso Deus. Eu vou pedir à apóstola Rai Nascimento para orar na abertura dessa transmissão. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estar aqui nas tuas mãos, sabendo que o Senhor vai usar poderosamente o teu filho para estarmos numa nova dimensão através dessa palavra de hoje. Te pedimos que o Senhor continue com os teus anjos batalhando por nós e cancelando todo tipo de retaliação. Nos ajuda a estar com nossos corações atentos, abertos para Ti através do poder do Teu Espírito, assimilar tudo que vai ser dito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém abre o microfone e responde para mim. Está ótimo. Ok. Sim. Sim. Ótimo. Amém, meu apóstolo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. E vamos dar essa terceira ministração, evangelismo como estilo de vida. Para a glória de Deus, hoje nós teremos a participação do nosso pastor Gílio de Salvador. Daqui a pouco ele estará falando conosco, trazendo uma palavra para nós, uma ajuda excelente para nós termos evangelismo como estilo de vida. Não deixe nenhuma criança abrir o microfone, por favor. Eu quero compartilhar logo de início 2 textos com vocês, que declara que Deus está conosco na missão que Ele nos entregou. Mateus 28:20 diz: Ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias. Então ele nos deu a missão para nós irmos, fazer discípulo, consolidar, antes batizar e depois consolidar. E fechou com a promessa: estarei convosco todos os dias. Então, Deus nos entregou essa missão, mas está conosco na missão. Ele, como diz a música de Cassiane, ele vai na frente abrindo o caminho. Então, nós podemos confiar e pôr o pé na estrada, pois nós não estamos só. O Espírito de Deus está conosco. Outro texto que eu quero compartilhar com vocês está em Marcos 16, verso 20. Marcos 16, verso 20. Diz assim a palavra de Deus: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que os seguiram. Deus cooperando com ele. Deus deu a missão e eles obedeceram, colocaram o pé na estrada. E à medida que eles iam pregando a palavra, Deus ia cooperando com ele. Como? Confirmando a palavra, através de sinais, através de maravilha, curando, libertando. Então, Deus nos entregou a missão e vai conosco. Repare bem, na ascensão de Jesus, ele
ressuscitou, levou um tempo depois que ressuscitou aqui na terra, ministrando aos discípulos. E depois, no último dia, ele disse ao povo ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E tinham 500 discípulos. Viu ele subir. Resultado, foram para o cenáculo e ficaram aguardando. Alguns achou que demorou muito, foram embora e só ficaram 120. Né? 120 ficaram aguardando a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder. Então, a consequência da ascensão do Senhor Jesus parou aquela experiência que o discípulo tinha da presença sensível de Jesus no meio dele. Cristo, segundo a carne. Ele se despojou da sua divindade. Então, dali em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, que está lá Paulo dizendo, em 2 Coríntios 5,16, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Então começa, a partir daí, um tempo da presença invisível de Jesus através do Espírito. Jesus disse, eu vou subir, mas não deixarei órfão. Enviarei o meu Espírito. Ele estará convosco. Né? Nós passamos a ser a casa de Deus. Lembra quando Jacó disse, lá no deserto, lá está registrado em Gênesis 28, que ele cansou, chegou à noite, ele dormiu, pegou uma pedra, botou, fez travesseiro, dormiu. E teve um sonho. Ele sonhou que tinha uma escada que chegava ao céu, que o anjo subia e o anjo descia. E quando ele acordou, parece que é Gênesis 28, verso 16 ou 17, uma coisa dessa, ele disse, quão terrível esse lugar. Aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Milhares de anos depois, essa visão profética de Jacó se cumpre em Jesus. Ele vai, fala com Natanael. Eu te vi antes, você aqui de baixo. Natanael ficou surpreso. O Senhor é Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E Jesus disse, porque eu disse a você que te vi antes, você ficou de boca aberta. A partir de agora, você vai ver anjo subindo, anjo descendo sobre o Filho de Deus. Ó, confirmou. Então, quando Jesus disse, não lhes deixarei órfão, enviarei o Espírito que estará com você para sempre, nós passamos a ser a casa de Deus. Iniciou essa visão profética com Jesus. Jesus foi e passou. Agora a casa de Deus somos nós. Aleluia. Esse não é outro lugar, então a casa de Deus. Então, amado, o Espírito está em nós, através de sinais visíveis.
vai se confirmando a palavra de Deus, né? Como está Marcos 16, 20, porque o Espírito de Deus está conosco. Quando nós abrimos a boca, profetizamos, quando nós abrimos a boca, curamos numa visita pessoal, até no momento coletivo, nós impomos a mão, porque está lá em Marcos, que esses sinais seguirão aos que crerem. Então, vai se confirmando, né, a palavra com sinais e com maravilha. Através dos sinais visíveis, tem duas situações, duas perspectivas conflitantes, a natural e a divina. Uma visão natural da missão de Cristo levou ele à sua crucificação. Os escribas, os fariseus, os doutores da lei, não tinham a visão divina. Ele tinha a visão natural. E a visão divina, Paulo só veio ter depois que ele teve o encontro com Jesus. Naquela queda, quando ele caiu e ficou cego, e ouviu a voz dizendo: Paulo, Saulo, por que você me persegue? E ali Paulo, que essa luz de revelação, essa luz divina raiou sobre o apóstolo, ali no caminho de Damasco. Então ele abandonou todos os seus conhecimentos humanos, não era nada, para o conhecimento sobrenatural de Deus, né? E ali ele se rendeu à majestade santa. O apóstolo Paulo escreveu na Bíblia que a morte de Jesus, pelo pecado dele, mudou a forma como ele encarava as pessoas, como lidar com as pessoas e lidar com seus passados, com seu passado, e lidar agora com a pessoa ao seu redor. Então mudou totalmente. E aí nós vemos também, que eu estou segurando a parte de Marcos 16, 20, e Deus cooperava aí com ele, com sinais e maravilha. Nós vemos também em João capítulo 17, Jesus intercedendo, a intercessão, a oração, o capítulo de intercessão, capítulo 17. Pai, eu já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Jesus intercedendo. A missão não terminou. Por que a missão não terminou? Deus entregou a missão a Jesus, o plano de redenção. Jesus cumpriu totalmente. Mas a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Enquanto não houver o arrebatamento, não ocorrer o arrebatamento, a missão continua. Então, nós vemos em João capítulo 20, Jesus dizendo: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, para dar sequência à missão de resgate da humanidade. Eu tenho essa missão. Todos que nasceram de novo têm essa missão. Nós fomos resgatados para resgatar. E eu quero compartilhar com vocês, nesta noite, a experiência do pastor Gílio. Pastor Gílio, eu quero perguntar a você agora, como foi a sua conversão? Como foi que você se rendeu a Cristo Jesus?
Qual foi o método que a pessoa usou para chegar até você? A paz do Senhor, amada. Shalom, 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 apóstolo. Eu creio que Deus ele tem a sua maneira, né, de alcançar cada um. Eu nasci em uma família católica, né, não só católica, mas também uma família com espiritismo, né, e outras religiões. E quando eu completei 18 anos de idade, eu vim trabalhar em Salvador, né, com a vontade de vencer. E graças a Deus, já estava trabalhando, morava eu e meu irmão sozinho, né? E aquela vida de jovem, aquela vida que todo jovem quer, né? Namorar muito, festa, aquela situação toda e tal. E aí um dia, né, eu estava voltando, né? Justamente tinha saído com os amigos ali para Itapuã, e estava voltando da praia. Naquele dia, o meu carro ele quebrou. E aí então eu tive que pegar um ônibus. E quando eu peguei um ônibus, sentei do lado de uma senhora e ela liberou uma palavra para mim. Ela falou: você sabia que Jesus lhe ama muito? Né? E eu desci do ônibus impactado com aquela palavra, porque quando ela falou: você sabia que Jesus lhe ama muito, eu fiquei fazendo aquela reflexão, né? Eu falei: é verdade, Deus me ama muito. Mas o que é que eu tenho feito para ele, né? E aquela palavra ficou no meu coração, ficou no meu coração, ficou no meu coração. E aí os dias foram passando, né? E aquela sede por Deus, por Jesus. E aí eu tive a sorte, né, de encontrar a pastora Gilda nessa caminhada. E ela me convidou à igreja. E chegando lá, né, eu já tinha feito a minha decisão sozinho lá no quarto, eu e Deus. A partir daquele momento que aquela mulher falou aquilo, e ali eu fiz a minha confissão pública de fé. Eu não me batizei logo. Me lembro que o pastor ele dizia o seguinte: ele falou: você tem que se batizar. Eu falei: calma, pastor, porque eu tinha um desejo de ler a Bíblia toda, né, de compreender. E aí o propósito foi, né, que só me batizaria depois que eu lesse a Bíblia toda. E aí eu demorei um ano para ler a Bíblia toda, mas assim que eu terminei de ler, eu me batizei. E aí larguei aquela vida, né? Aquela vida fumada, bebia, prostituía, aquela coisa toda. E de lá para cá, são mais ou menos cerca de... eu me converti 18, 19, 20 anos, eu estou com 57, são 37 anos adorando o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Agora, é interessante, apóstolo, porque logo quando eu me converti, não foi nada fácil, né? Porque a gente sabe que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, e Satanás ele nunca quer ninguém na presença dele. E eu trabalhava, nessa época, trabalhava na MESB, eu trabalhava no setor que na época vendia armas, né? Só que naquele mês lá, era um mês assim, já de festa, de dezembro, chegou uma arma que só o exército vendia, era uma 7mm, e apareceu um cidadão lá para poder comprar, e ele com toda a documentação falsificada, porque a gente tinha que primeiro pegar a documentação. E aí quando eu mostrei a arma, esse camarada, ele desceu no departamento, né, correndo com essa arma na mão, né, e esse eu recém-convertido, né, eu tinha mais ou menos cerca de um mês de convertido. Naquela manhã eu tinha feito um trabalho de evangelização, estava eu e outros irmãos de outras igrejas lá, evangelizando ali, na época ali, o centro da cidade. E aí, então, me lembro que aconteceu esse episódio, esse fato, e esse homem saiu correndo com essa arma. Graças a Deus ele não levou a arma. E aí eu telefonei para a segurança tomou a arma, mas não prendeu o homem, ele muito forte. E quando foi isso foi no sábado, quando foi na segunda-feira, o meu chefe, ele me demitiu argumentando que eu tinha... tipo assim, né, organizado com aquele homem para poder roubar a arma, né? Aquilo ali me deixou assim muito triste, cansado. E eu me lembro que quando eu retornei a casa, a minha irmã ela chegou dizendo, lhe disse que agora essa religião só ia levar você para falência, só ia levar você para o fracasso, aquela coisa toda. Mas Deus é tão bom, né, que foi a partir daquele dia ali que eu comecei a buscar mais, a orar mais, ter mais experiência com Deus, ter mais paixão pelo eterno Deus, né? Porque é nesse momento, né,
de onde as pessoas parecem que lhe rejeitam, e o Espírito Santo vem lá e lhe abraça, né, assim, com muita força. Naqueles dias eu me senti muito abraçado pelo Espírito Santo, e ali eu tive experiência assim, tremenda com Deus, né? Ali eu já percebi também a questão do chamado, do amor pelo eterno Deus. E hoje a gente está aqui, né, debaixo desse manto profético, né, glorificando e exaltando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, porque como é bom servir ao Senhor, como é bom amar a Deus, como é bom estar na presença do eterno Deus. E eu sou muito feliz, né, por ser salvo, porque antes de conhecer a Jesus eu tinha um vazio muito intenso no meu coração. E depois que eu entreguei a vida a Jesus, esse vazio foi embora, né? Não sei mais esse vazio. Aleluia. Ou sentindo falta de alguma coisa, né? Amém. E foi a coisa que aconteceu na minha vida. Eu quero perguntar uma coisa a você. Hoje, qual é a estratégia que você usa na sua igreja que tem melhor resultado para ganhar vida? Apóstolo, o que a gente tem usado aqui é a questão das células. Por exemplo, antes da pandemia, nós tínhamos cerca de 40 células. Depois da pandemia, eu acho que só restaram 3 células, né? E a gente vinha alcançando muitas pessoas. É interessante que nós batizamos agora, né, cerca mais ou menos de 8 pessoas. Mas 5 pessoas, 6 pessoas, todas elas em célula. As outras foram ganhadas assim, o evangelismo, alguns irmãos saindo lá à tarde para poder falar do eterno Deus. Essas pessoas foram alcançadas. Então, as células, né, quando ela está funcionando, é um método muito interessante. Agora, pessoalmente, quando, por exemplo, né, quando, no caso, sempre todas as vezes que eu ministro a palavra, eu faço apelo. Mas quando eu estou na rua, o meu método de evangelização é de conversação, conversando sobre coisas que estão ali no dia a dia, no cotidiano. E aí depois eu faço um evangelismo dinâmico, né? Falo de Jesus, falo acerca do pecado, e sempre no final da conversa eu pergunto se a pessoa não quer receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, né? Os lugares onde eu ando. Algumas pessoas decidem, mas outras dizem eu vou pensar, eu vou ver e tal, outros já dizem eu tenho minha religião. E essa tem sido assim a forma da gente evangelizar, da gente ganhar vidas, né? Mas na igreja o nosso evangelismo tem sido assim através das células. Na célula, deixa eu fazer mais uma pergunta. Assim, o que mais impactou você e a igreja através da célula? Apóstolo, eu vou contar um caso aqui interessante, né? Essa irmã não está mais conosco, mas a gente abriu uma célula em um lugar assim difícil, né? Um lugar assim de muita violência. Pernambués tem situação assim. E a gente abriu essa célula lá neste lugar. E é interessante que a gente alcançou uma irmã. E essa irmã, ela estava muito decepcionada. Ela não queria saber mais de igreja. Ela tinha frequentado, eu posso falar aqui que eu acho, né? Espero que todos sejam, né? Não tenha ninguém lá da Universal, mas ela frequentava o Universal. E quando ela começou a vir para a célula, ela contou que não queria saber mais de igreja nenhuma. E eu fiz uma pergunta por quê. Aí ela disse que ela frequentava a Igreja Universal, e foi numa época que o marido dela estava muito doente, né? E toda a família dela envolvida, né? com candomblé, com essas coisas, né? E aí ela foi frequentar a Universal e disseram a ela que quanto mais ela ofertasse, ela encontraria a cura, né, pro marido dela. Enfim, então todo o dinheiro que ela pegava, né, tanto dela como do esposo, ela dava lá na igreja, na esperança do marido dela ser curado.
E aí o que aconteceu? Aconteceu que ela foi ofertando, o marido veio a óbito. Né? Aí quando o marido veio a óbito, ela voltou, perguntou ao pastor, o senhor disse, se eu desse meu tudo, meu marido ficaria curado. Eu já dei todo o salário que nós ganhamos, vendi geladeira, vendi fogão, dei tudo, e meu marido veio a óbito. E agora? E aí então o pastor chegou e disse o seguinte, olha, a senhora deu, mas a senhora não teve fé. Aí ela disse que ficou muito decepcionada com a igreja e aquela situação toda, tal. E aí então ela foi para a igreja. E quando ela viu que a nossa forma de trabalhar era diferente, né, de amor pelas vidas, de cuidado, de zelo, né, pelas pessoas, eu comecei a conversar com ela e ela acabou se reconciliando. E eu fiz uma pergunta a ela. Eu falei, vem cá, a senhora disse que o marido da senhora trabalhava, e como é que está a senhora? Ela falou, olha, pastor, a única renda que eu tenho é uma renda de R$200. Eu tomo conta de uma criança, na época, né, que eu tomo conta de umas crianças. Eu falei, mas a senhora tem direito à aposentadoria, porque a senhora, o marido da senhora morreu e tudo, e ele trabalhava na Receita Federal. Eu falei, a senhora tem direito? Ela falou, não, mas nunca me disseram não. Eu falei, tem sim direito, procura um advogado e a senhora vai ter direito a esse benefício, né? Aí ela procurou uma advogada na época e aí, graças a Deus, ela conseguiu, né, o benefício. Depois de 5 anos, ela conseguiu o benefício da aposentadoria e conseguiu retroagir, né, o que ficou lá, que não pagaram a ela conseguiu receber de volta, né? E aí ela comprou a casa dela, um lugar bem melhor, saiu daquela situação e a vida, né, mudou totalmente e ela, né, ficou assim muito mais assim apaixonada assim pela igreja, né? Porque todo evento que tinha na igreja, ela mesmo doente, eu não esqueço, ela subia as escadas lá na época a gente tinha as escadarias, né? Ela subia as escadarias daquela igreja na maior alegria, na maior satisfação. Né, e sempre evangelizando, né, conseguiu ainda tirar os filhos dela do meio, né, do candomblé, as filhas, aliás, conseguiu ainda ganhar um outro filho que mora no Rio. Enfim, então aquilo ali me impactou muito, né, como a célula, né, ela tem o poder de chegar perto de pessoas, né, e fazer com que a vida dessa pessoa seja totalmente mudada, ainda que ela passe por decepções dentro, né, de uma outra igreja, né, e a célula ela tem poder de mudar a vida. Por favor, desliga, desliga, irmã Maria. Ok, obrigado. Alô, Aposto? Volte, pode voltar. Alô? Pode voltar. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo você. Ok. Então, essa foi uma experiência marcante, né? Tem muitas experiências, mas essa me marcou muito, porque era uma pessoa que já não queria mais saber de igreja e voltou para a casa do Pai, né? E graças a Deus morreu em Cristo, né? Muito feliz. Louvado seja Deus. Amado pastor, muito obrigado pela sua participação e somou muito para o nosso trabalho de evangelismo como estilo de vida. Nós também, nesse ano, também vamos começar esse ano de 2024, fazendo já um seminário de célula para revitalizar. Nós tivemos também uma queda terrível com a pandemia, mas esse ano, de 2024, nós vamos entrar puxando a célula. Deus abençoe, continue tendo sucesso no seu ministério. Dá um abraço na esposa e nas filhas. Obrigado, apóstolo, que o Eterno Deus continue abençoando vocês e eu sou muito grato ao Eterno Deus, porque eu sei que a razão, né, da existência desse ministério que o Eterno Deus colocou na mão de vocês é um só como o nosso também, né, de alcançar os almas, né, de pregar o Evangelho, de fazer o ID, de fazer com que o reino de Deus cresça, né. Essa é a nossa prioridade maior. Eu falo lá da igreja, entendeu? Se a gente está aqui e a gente não tem paixão pelas almas, a nossa vida ela não tem sentido, né. Então,
a gente tem assim, feito de tudo, né, para poder alcançar as almas. Mas muito obrigado pela participação, um abraço a todos. O Eterno Deus continue derramando bênção sem medida sobre a vida de vocês, com saúde, com paz, com alegria, com paciência, sabedoria, graça, prosperidade. Amém. Né, que o Eterno alargue as fronteiras de maneira sobrenatural, de maneira poderosa, que a mão do Senhor esteja sempre sobre vocês, né, e que livre de males aflições, em nome do Senhor Yeshua Mashiach. Amém. Um abraço. Eu deixo para você e sua igreja, Salmo 115, verso 14. Que o Altíssimo te abençoe mais e mais, você e sua família. Amém? Amém. Amém. Tá. Amados, eu quero dar uma sequência aqui. Foi bom a participação do pastor Gílio. Você ouviu mais um homem de Deus que ama a vida. Ama a vida. Né? Eu não queria deixar de contar mais as histórias do trabalho dele, porque eu quero deixar vocês com fome. Eu vou chamar ele outra vez para dar uma palavra aqui para nós, né, nessa sexta-feira aí para frente. Mas eu quero falar com vocês agora o início do ministério profético de Jesus. Veja bem, está lá em Lucas 4, verso 18 e 19. A declaração profética do ministério sacerdotal de Jesus. Encontra em Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, restauração da vista ao cego, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa foi o início profético da missão de Jesus aqui na Terra. Depois que ele acabou de ler na sinagoga, ele fechou o livro e disse: hoje se cumpre essa palavra. Então, o período que Jesus passou aqui na Terra, ele se despojou da sua divindade. Ele levou mais ou menos 3 anos e meio treinando o discípulo. E o Senhor, teoricamente, ensinou a ele e na prática. E depois ele enviou os discípulos. Olha como diz a visão celular. Ganhar, Jesus foi lá e chamou, né? Simão Pedro, o filho de Zebedeu e os demais discípulos. Ele diz: vem, a partir de hoje, vocês vão ser ganhadores de homem, ganhadores de vida. E aí treinou esses homens que eram pescadores, a maioria deles. Jesus treinou e deu aula teórica, ensinando, depois foi para a prática. E eles viram o agir de Jesus. Eles viram o Jesus confrontar os fariseus, os doutores da lei. Eles viram Jesus confrontar Nicodemos. E viu Jesus fazer milagre, cura, multiplicação dos peixes, a grande pesca milagrosa. Então, eles viram. A visão celular diz ganhar, consolidar, como está Mateus 20, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Isso é consolidação. Depois da consolidação,
discipular, trabalhar no caráter do discípulo para ter a mente, o caráter de Cristo. E depois enviar. E Jesus enviou os discípulos, os apóstolos, fez a avaliação dele. E eles voltaram alegres, satisfeitos. Eu vi Satanás caindo como um raio. Eles voltaram de uma alegria que os demônios submetiam a ele. E Jesus disse, alegrai, porque seu nome já está escrito no livro da vida. Então, ele viu o cumprimento da sua missão. Então, ele já estava preparado para enfrentar a cruz, porque ele já tinha homem treinado. E depois ele diz, assim como o Senhor me enviou, eu envio a vós. Eu envio a vós. Ministrar a palavra, anuncie, o reino de Deus chegou. Vocês já pararam para ver isso, ouvir isso? O reino de Deus chegou na sua vida. Vocês já imaginaram o que é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? É totalmente diferente do reino do mundo. O reino de Deus é um lugar de paz, de alegria, saúde total. Não tem ninguém enfermo, doente, não tem um anjo doente. Não tem um anjo brigando com o outro. E nós fazemos parte desse reino. E quando os discípulos pediram, ensina-nos a orar, Jesus disse, Senhor, orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, você chamar o reino de Deus para a sua vida. Você vai causar uma paz. Haverá uma mudança significativa. Haverá harmonia. Você chamar o reino de Deus para a sua casa vai gostar de paz, harmonia, alegria. Vai ser totalmente diferente. Seus amigos vão chegar na sua casa, não vão querer sair, porque vai encontrar um ambiente tão gostoso, tão sereno, uma paz abundante. Ei, amado, Jesus veio aqui ao mundo para que o homem tenha uma vida abundante se aproximando de Deus. E quando o homem se aproxima de Deus, o resplendor da glória de Deus, o inimigo não aguenta, pula fora do homem. Se ele estava ali perturbando, tentando oprimir, tentando colocar uma enfermidade, ele vai embora e leva a enfermidade dele. Quando o homem se aproxima de Deus, o reino de Deus, muitas pessoas são curadas instantaneamente, porque mergulhou na presença. É por isso que no Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Ei, descansa. Eu vou repetir, que alguns de vocês já leram, já ouviram, mas não chegou a esse entendimento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa. Descansa de quê? Das aflições.
das lutas, da enfermidade, do desprezo, da rejeição. Descansa de tudo isso. Tudo isso é deleitado da vida dele. Por quê? Porque tudo isso é do inimigo, tudo isso é do diabo. E ele está descansando no Senhor, à sombra do Onipotente. Então ele está tão perto. Você já viu a sua sombra? A sua sombra fica no máximo 1 metro de você. É de 1 metro para menos. E quando é meio-dia não tem sombra. Ah? Meio-dia não tem sombra. Isso é outra coisa que eu estou chegando aqui, a iluminação. Depois vou compartilhar com você. Porque meio-dia não tem sombra. Então, quando você está na sombra do Onipotente, na sombra do Altíssimo, você está junto. Você está numa intimidade. E Deus diz que só revela o mistério dele para aquele que tem intimidade. Então há uma transformação na sua vida quando você busca a Deus. Por isso que o salmista disse, aquele que busca o Senhor não tem falta de nada. E aí ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, queridos, preste atenção. Busque a sombra do Onipotente. Olha que diz lá, Ezequiel 37, quando o homem se converte, ele tem uma porção pequena da intimidade de Deus. É como a água estivesse no pé. Mas à medida que ele vai buscando, lendo a palavra, participando do culto, adorando a Deus, ele vai crescendo na intimidade. Então a água vai para o joelho, ele já está em outra dimensão de intimidade. E à medida que ele vai prosseguindo, buscando, servindo ao Senhor, como é que nós servimos ao Senhor? Quando nós servimos ao nosso próximo. E quando ele começa a evangelizar, começa a ofertar, começa a fazer alguma coisa por alguém, crente ou não crente, ele está se aproximando mais de Deus. Como Jesus disse, eu vim para dar vista ao cego. Eu vim para libertar os oprimidos. O Espírito de Deus me ungiu para salvar os perdidos, anunciar boas novas de salvação, tudo em favor do próximo. Então, aí a sua intimidade com Deus vai crescendo, mais e mais, vai crescendo. E aí você fica perto. Daqui a pouco a sombra do Onipotente está te cobrindo. E quando chega a essa altura que a sombra está te cobrindo, você está numa intimidade profunda com Deus. A sua casa é chamada casa de bênção. Todos que chegam na tua casa, há uma transformação, há um impacto. Os doentes saem curados. Os que estão perdidos encontram o caminho que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, amado, a nossa vida aqui é servir. Jesus veio servir, ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, como nós temos o evangelismo como estilo de vida, abraçamos essa unção que estava sobre Jesus, ele passou para nós, fez essa transferência de unção. E seguimos nesse passo. Ah, amado, nós somos projetados a uma outra dimensão. Fomos projetados a uma outra dimensão. O inimigo não quer ver a gente. O diabo, quando vê, vem fulano, vem o pastor Gílio, ele já corre para longe, se afasta. Porque já sabe, se aproximar, o fogo consumidor
vai tocar no capeta, o capeta vai sair disparado, ele não quer ser queimado antes do tempo, então ele se afasta daquele que está no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Quem está me ouvindo? Não precisa abrir o microfone, só diga aleluia, diga amém, sem abrir o microfone. Eu quero deixar uma frase aqui para você, que o grande evangelista T.L. Hobson disse. Ele declarou: a única maneira de servir a Deus servindo as pessoas. Vou repetir. A única maneira de servir a Deus é servindo ao seu próximo. O que é que Deus precisa? Nada. Ele é o Criador de tudo. Então nós estamos aqui para servir a Deus. Como é que nós vamos servir a Deus? Servindo ao nosso próximo. Amando ao nosso próximo. Estendendo a mão. Ensinando a verdade. Muitos de nós, todos vocês que estão me ouvindo, essas 41 pessoas que estão me ouvindo, né? Que está aqui registrada, fora que estão em conexão, tem casa que tem 5, 4, 3, 2 pessoas assistindo. Aqui está eu e minha esposa. Mas minha esposa não está sendo contabilizada. Quem está aqui sendo contabilizado sou eu. Então, tem N pessoas ouvindo. Você vai servir a Deus servindo as pessoas, falando a verdade, mostrando o caminho da salvação, mostrando que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo cura, só Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que vocês foram chamados. Não tem outra missão para nós. Foi isso que Jesus fez aqui na Terra. Nós, com esse programa Evangelismo como Estilo de Vida, nós temos de interiorizar isso e chamar para fora. Eu vou sair, eu acordei, eu tenho de dizer: hoje, Senhor, eis-me aqui. Estou disponível para ser usado no meu trabalho, na rua, no banco, na faculdade, onde pisar a planta dos meus pés. Hoje eu quero ser usado por ti. E Deus vai te usar. E vai acontecer maravilha. Vida vai ser salva, vida vai ser liberta da opressão satânica. Vai ser liberta da mentira de Satanás. Olha como é esse testemunho do pastor Gílio. Se der tudo, seu marido vai ser curado. Isso é mentira de Satanás. Deus disse, deixou na sua palavra em Marcos capítulo 16, imporão vocês, esses sinais seguirão o que crê, vai impor a mão sobre o enfermo e vai liberar a cura. E Deus vai curar. Não é porque você deu dinheiro que Deus não precisa de dinheiro. E tem muito engano por aí. Então, eu e você temos a verdade. Então, vamos servir a Deus ministrando a verdade, que é Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, eu quero compartilhar com vocês o estilo de vida, evangelismo como estilo de vida, tem de dar sequência ao que Jesus fez. O que ele ensinou aos apóstolos. Depois que houve o Pentecoste, os apóstolos saíram ministrando a palavra. Ministrando a palavra. Se você ler o livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 7, tem as maravilhas que os apóstolos fizeram. Mas eles quiseram
Estava tudo bom, estava na zona de conforto. Então está tudo bem. Aí Deus permitiu vir a perseguição. Aí eles se espalharam, saíram por tudo quanto as regiões, pregando, anunciando que só Jesus Cristo salva. E a igreja cresceu. Nós estamos à beira de uma grande perseguição. Estamos à beira de uma grande perseguição e também estamos à beira de um grande arrebatamento. Eu profetizo que você e a sua casa, quando Jesus voltar, vai subir. Você e a sua casa. Aí mesmo, não abra o microfone, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Não abra o microfone. Não abra o microfone. Fecha o microfone. Eu sabia que vocês iam receber. Mas é a realidade. A mesma palavra que eu liberei para o pastor Gílio. Que o Senhor, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, te abençoe mais e mais. Você e a sua casa, você e a sua família, você e a sua empresa. Aleluia, aleluia. Eu quero encerrar dizendo que eu estou numa alegria muito grande. Que 2024 vai ser totalmente diferente. Não é porque vai mudar o ano de 23 para 24, não. É porque a minha mente está sendo transformada. E como a minha mente está sendo transformada, renovada, eu sou o líder e eu estou ministrando isso para vocês, transformação de mente, restauração de mente. Então, 2024 vai ser totalmente diferente. Quer ver uma coisa? Eu tenho mais 5 minutos, deixa eu fazer uma pergunta que eu falei ontem, ministrei ontem na sede. Jesus disse assim, palavra de Jesus, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Sandra Janaína estava ontem na ministração, não pode falar. Agora eu pergunto a você, onde está a porta do inferno? Onde está a porta do inferno? Eu ministrei ontem. É isso que eu estou vendo pelos olhos da fé. 2024 vai ser totalmente diferente. Que o que eu estou passando. Eu disse a eles ontem lá que eu vou fazer umas 20 ministrações. E essas ministrações só estão me transformando. Eu não tinha nenhuma esperança que meu neto se convertesse. Meu neto se converteu domingo, fruto da transformação da minha mente. Assim como eu estou ministrando a você, vocês serão também transformados, renovados. Como está lá em Efésios 4, 22, 23, vai se despojar de toda a legalidade, de toda a ação do inimigo. Pecados vai ser só acidente, cada vez mais, menos de você e mais de Deus na sua vida. Então vai vir um renovo espiritual que você não vai sentir, mas quem se aproximar de você vai ver coisas tremendas, vai sentir impacto. Você não vai poder abraçar a pessoa, que a pessoa não vai sentir o chão. Tem pessoa que abraçar você vai cair de tanta unção que você vai ter
por esse renovo espiritual. Então 2024 vai ser totalmente diferente. Agora voltemos. Onde é que está a porta do inferno? Só quem sabe, que não seja Janaína nem Sandra, né? Abra o microfone e fale. Que silêncio é esse? Cadê a pastora Elizabeth? Estou aqui, meu pai, a bênção. E aí, onde é que está a porta do inferno? As portas do inferno estão no mundo. Não, minha filha. Ouça que eu vou explicar a vocês. A porta do inferno, né? Quer ver agora? Na hora do ofertório, aí vem plantar sua semente de gratidão por a semana que Deus operou da sua vida. Vem agradecer a Deus por a bênção da salvação. Agradeça a Deus com a oferta pelo milagre que aconteceu na sua vida. Aí a pessoa vai, tem 50, tem 20, tem 10, tem 5. Ele pega os 50, ele diz, vou dar 50. Aí o diabo faz, para que isso tudo? Lembre da semana, você vai ter despesa essa semana. Dê 5. Ele pega, dá 5. Onde foi que o diabo trabalhou nele? Na mente. Foi na mente dele. Na mente. Na mente. Então, a porta do inferno está aí na mente. Ou você obedece a Deus, ou você obedece ao diabo. A porta do inferno não pode prevalecer. O maior que está em nós. Se nós estamos numa intimidade profunda com Deus, se nós estamos na sombra do Onipotente, a porta do inferno não resiste. Você vai falando, você abriu a boca, o diabo já correu. Você chega na casa da pessoa, a pessoa está toda entronhada, doente, você diz assim, receba a cura no poder do nome de Jesus, a pessoa fica curada na hora. Porque você está na sombra do Onipotente. Então você derruba a porta do inferno e o diabo foge com a enfermidade dele. Então é na sua mente que é lugar de decisão. Então é a sua mente que o diabo quer segurar. Mas Jesus já disse que o maior que está em nós, então a porta do inferno não pode prevalecer. É só você dizer sim para o Espírito Santo. Deixa eu contar um exemplo aqui para vocês. Eu estava no Rio em 2004, no evento de conquista da cidade. Eles me escolheram lá, me chamaram. Daqui da Bahia só foram 4 pessoas, mais de quase 5 mil pessoas no ginásio. Eu procurei saber da direção como foi. Eles disseram, nós recebemos uma indicação de Deus. Eu fiquei parado, porque não vi, só vi mais 3 pessoas da Bahia. E quando eu estava lá, na hora do ofertório, a profetisa do México fez, você não vai dar o que você quer. Você vai dar o que o Espírito Santo está falando com você agora. O Espírito Santo falou comigo em 2004. Entregue os R$650. Poxa, quem sabia que eu tinha R$650? Só Deus. Só Deus, o diabo não sabia. Mas ele vem com sugestões. Não dê isso tudo, não.
Ele não sabia quanto é que eu tinha, mas ele falou, não dei isso tudo para me intimidar. Mas agora, repare bem, escuta, a guerra, a batalha da mente. Minha senha do banco estava inválida. E para você renovar, restaurar a sua senha, tem de ser na agência que você abriu a conta. Eu estava no Rio, só podia ser aqui em Alagoinhas. E se eu desse os 650, eu não ia ter mais dinheiro. Como é que eu ia pagar o hotel? Como é que eu ia pagar o meu almoço? E eu fiquei naquela indecisão. Mas a profetisa diz, você vai dar quando o valor que Deus pediu. Eu peguei os 650 da forma que estava no meu bolso, eu joguei lá. Coloquei lá. Isso já era o terceiro dia de conferência. Quando eu saí do estádio, do ginásio, passei na caixa, aí botei lá o valor, R$500. Digite a senha. Digitei a senha, aliás não, digitei a senha primeiro. Quando eu acabei de digitar a senha, coloque o valor. Eu digo, ué, 3 dias? Inválida a senha. Mas na hora que eu dei, obedeci, Deus destravou tudo. O diabo perdeu. Então eu saquei os R$500, paguei meu bolso, depois tirei outra quantia, paguei o hotel. É assim que Deus faz a batalha na mente. A porta do inferno está aí na tua mente. Agora você vai dizer quem vai prevalecer. Jesus já profetizou, já liberou a bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida. E diz, a porta do inferno não vai prevalecer. Agora, você tem que tomar posse disso. Você já tem uma palavra de vitória. Então, tome posse da vitória. Eu vou obedecer ao Espírito de Deus. Quanta gente desobedeceram esse mês de dezembro, mês de novembro e dezembro? Não deram o dízimo, não deram oferta. Várias pessoas. E tem alguns que já viajaram e levaram tudo. A tesoureira disse, como é que eu vou pagar? Pagar. Por quê? Deram ouvido ao inimigo. E o que o diabo sabe? Matar, roubar e destruir. Eu quero desafiar vocês que é a primeira quinta-feira de 2024. Nós vamos começar essa série que vai destravar, vai levar a igreja para uma outra dimensão. Eu já estou fazendo uma experiência e já tenho várias experiências. Tenho uma experiência minha, tenho uma experiência de Luiz e Joelma, tenho uma experiência de Sandra, tenho a experiência de Jaiane, tem várias pessoas, tudo que eu já recebeu essas 2 ministrações que eu fiz. E a partir da primeira semana de janeiro, nós vamos começar para todo o ministério essa série que vai levar você para uma outra dimensão e você vai habitar na sombra do Onipotente. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração.